Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós suplicamos o Espírito Santo nesta noite, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também a proteção e o auxílio dos nossos anjos da guarda, que eles nos governe, nos ilumine e nos proteja durante esse nosso estudo. E também peçamos, a proteção e a intercessão dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam todas bem-vindas. Aqui é o nosso estudo do Evangelho de São Mateus. Estamos no capítulo 5 e hoje vamos continuar a partir do versículo 17, ok? Então, se alguém estiver acompanhando, com a Sagrada Escritura em mãos, então pode abrir no Evangelho de São Mateus. Nós vamos ler agora os versículos 17 e 19. Então, versículo 17 ao 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Cumprir ou dar pleno cumprimento. Cristo, nosso Senhor, dá pleno cumprimento à lei, às Escrituras, por 3 razões. A primeira delas, porque com a sua vinda, com a sua encarnação, com a sua vida natural aqui nesta terra, ele realizou aquilo que foi dito pelos profetas. Então, tudo aquilo que os profetas haviam proclamado sobre o Messias, todas estas profecias se cumprem em Jesus. Então, Jesus, com a sua própria vida, dá cumprimento à lei, porque as torna fatos na realidade. Segunda razão, porque Cristo dá uma interpretação muito mais profunda quando nos ensina que o seu cumprimento se dá a partir do nosso interior, do coração do homem, e não apenas de modo exterior. Então, nós vamos ver mais à frente, nosso Senhor, ele aprofunda muito os mandamentos. Ele não os abole, muito pelo contrário. Nós vamos ver que ele dá um significado aí muito mais profundo. E terceira razão, quando através do seu sacrifício na cruz, ele obtém para nós todos os meios, graças, bênçãos, sobretudo, Nosso Senhor alcança para nós o perdão dos nossos pecados e
alcançando-nos o perdão, nós podemos nos reconciliar com Deus. E a partir, né, da nossa reconciliação com Ele, então nós podemos ter uma vida sobrenatural, né, através, sobretudo, da oração e dos sacramentos, né? Então aqui nosso Senhor dá verdadeiramente cumprimento com a sua vida, com os seus ensinamentos, né, que nos mostram como de fato, né, nós precisamos vivenciar aquilo que está na lei, e porque pela sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, nos obteve tudo aquilo que nós precisamos para realmente cumprirmos a lei. Depois, Nosso Senhor diz, né? Passará o céu e a terra antes que desapareça um J, um traço da lei. Aqui vemos claramente como, né, de fato, a lei de Deus é perfeita, como diz o Salmo 18. E que, portanto, como ela é perfeita, ela não está presa, ela não está condicionada ao tempo. É a mesma ontem, hoje e sempre, a ponto de Nosso Senhor dizer que passarão os céus e a terra, mas não a sua palavra. Então, aqui, né, vocês veem como Nosso Senhor, como Jesus, né, ele mostra a seriedade do seu ensinamento. E aqui, né, nesse capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, né, nós sempre temos que lê-lo, né, interpretando desde lá o começo, quando Nosso Senhor começa com as bem-aventuranças, né? Nós ainda estamos no mesmo discurso. Então, Nosso Senhor já falou das bem-aventuranças, né? Depois, no nosso encontro de ontem, é nosso último encontro. Então, nós vimos que depois ele nos chama a ser sal e luz do mundo, né? Então, agora aqui, ele já está aprofundando, né, sobre as suas palavras. Mas que palavras? Sobretudo estas que ele está dizendo aqui no Sermão da Montanha, em primeiro lugar, mas não somente a elas. Depois, tudo o que ele vai dizer, né, na continuidade do Evangelho de São Mateus, e claro, né, toda a Sagrada Escritura. Porque quando Nosso Senhor diz as minhas palavras, né, evidentemente que ele está se referindo àquelas palavras que ele está dizendo naquele momento, mas também está dizendo sobre a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, portanto é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Regina, salve Maria. Agora, por outro lado, nós podemos também fazer a seguinte interpretação, né? Que não passarão os céus e a terra sem que antes tudo o que está escrito na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, se realize. Então, nós também podemos interpretar desta forma, que não vão passar os céus e a terra sem que antes se cumpra tudo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Antes que se realize todas as profecias, né? Porque nós sabemos que ainda existem algumas profecias, né, inclusive do Antigo Testamento, que se elas não se cumpriram, pelo menos no todo, né, ou em partes, né, ainda vai se cumprir, né? Então, nós também podemos fazer esta outra linha de interpretação, né, de que antes que passem os céus e a terra, né, as palavras, tudo aquilo que foi profetizado, está profetizado nas Escrituras, há de se cumprir. Ou mais cedo ou mais tarde, mas não passarão céus e terra antes que se cumpra, né, a palavra de Deus. Aquele que violar um destes mandamentos e ensinar assim aos homens será declarado o menor no reino dos céus. São João Crisóstomo vai dizer assim:
Quando ouvires dizer, pequeno no reino dos céus, deves crer que isso não significa senão o suplício do inferno. Pois ele usa reino, ele, Jesus, né? Não apenas aplicado às alegrias do céu, mas também ao tempo da ressurreição e a sua vinda terrível, né? Quando ele virá na segunda vez, que é aí que ele vem como juiz, né? Para julgar os vivos e os mortos, né? Como nós professamos no credo. Então, gente, vejam aqui a seriedade, né? Que Nosso Senhor trata a sua palavra, né? Aquele que mudar um J, né? O que é um J, né? Na língua hebraica e, salvo engano, na língua grega também, é apenas um traço que, né? Você só o entende mesmo assim no contexto ali da frase, né? Aí você vê que é um J. Então vejam, né? Aquele que ao menos mudar um tracinho, né? E ensinar aos outros, será o menor no reino dos céus, né? Então, o menor, a gente precisa interpretar aqui o menor como que, porque em relação ao alto, o menor está onde? Está embaixo, não é? Então, aí a gente precisa recordar que a palavra infernos, né? Infirmos, não é? Quer dizer aquele que está embaixo, né? O menor, né? Então, não é aquele que está no alto, né? Não é aquele que está acima, não é aquele que é o maior, né? O mais elevado, né? Então, a gente precisa realmente, gente, levar muito a sério, né? As palavras de Nosso Senhor, né? Aquilo que está escrito na Bíblia, na Sagrada Escritura, porque aqui Nosso Senhor é muito taxativo, né? E eu confesso a vocês assim que foi um dos primeiros versículos assim, né? Que, sabe assim, porque tem versículos da Bíblia que parece que vai sendo assim escrito, né? Dentro da gente que a gente não esquece, né? E esse assim foi um dos que, né, de fato assim me marcou mesmo, né? Porque, né, aqui Nosso Senhor fala assim, né, de uma forma imperativa mesmo, né? Desta seriedade, né? Que a gente não pode adulterar nada, né? Nem o sentido, nada, 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 né? A gente tem que entender, interpretar, né? No espírito que aqui a palavra está dita, né? Então, gente, né, se a palavra, né, às vezes, né, aquele trechinho do Evangelho ou de algum outro livro da Sagrada Escritura que a gente, né, está lendo, nos chama atenção, né? Claro que a nossa tendência, né, é de fato assim, porque somos humanos, né, temos as nossas limitações, né, os nossos defeitos, né? Então, quando, né, a palavra, né, joga assim luz na gente, né, é claro que o instinto normal de todos nós é tentar assim, né, adocicar a coisa, né? Como o pessoal fala, né, passar o pão na manteiga, né? É o natural nosso, né? Qualquer pessoa, né, que no nosso dia a dia chega e fala, olha, né, talvez você pudesse fazer isso melhor. Claro, a gente, né, no primeiro momento a nossa tendência é nos colocarmos assim numa posição na defensiva, né? Mas a gente precisa de fato, né, acolher, né, como a palavra de Deus, como a gente viu no início, né, a palavra de Deus é perfeita, né? E se naquele momento a palavra vem realmente, né, fazer com que a gente corrija, né, vez que a gente está enveredando por um caminho errado, né, a gente realmente precisa acolher essa palavra no coração, né? Grato a Deus, né, por aquela luz, né, que está nos iluminando e nos tirando das trevas, né? Que essa é a finalidade da palavra, né? Nos tirarmos das trevas, nos tirar do erro, né, para nos levar à verdade,
o Nosso Senhor diz, né? Segundo São Paulo, né? Deus quer que todos se salvem e se salvem, né? Através do conhecimento da verdade. Né? Então, aqui Nosso Senhor, né, fica bem claro, né? Esta ordem, né, que ele realmente não vai tolerar e não tolera, né, que a gente desvirtue, né, a palavra. Por isso, gente, que eu raramente assim eu busco tirar interpretações assim da minha cabeça, sabe? Eu fico muito preocupado porque né, a gente tem que tomar mais cuidado porque a gente tem uma ideia, né? Então vai que essa ideia não está de acordo com aquilo que Nosso Senhor, né, com o que Jesus quis dizer. Então eu sempre me refugio, né? Sempre busco ver o que tal santo, né, explicou, né? Ou de repente, né, a gente hoje, né, tem essa imensa facilidade, né, que você pode, por exemplo, né, ver a homilia do Papa, né? Então, ver o que o Papa está falando, ver o que um cardeal, um bispo, né, um teólogo, um padre que estudou, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado de buscar assim me refugiar, né? Porque nem eu quero errar e nem muito menos, né, levar alguém para o erro junto comigo, né? Então, e justamente eu sempre tomei muito essa postura por conta desse versículo, né? Então eu sempre assim procurei me precaver, né, por esse lado, né? Ele estava em São João Crisóstomo, né? Depois São Jerônimo. Assim, né, São Jerônimo vai dizer que Nosso Senhor repreende os fariseus que, desobedecendo às ordens do Senhor, davam preferência às suas próprias tradições, porque não viam utilidade na doutrina que ensinavam ao povo. Então, aqui Nosso Senhor também está tentando corrigir, né, os fariseus, né? Porque os fariseus, eles, digamos assim, né, mantinham aquelas tradições que eles, fariseus, julgavam que eram as importantes. Aquelas que realmente estavam nos profetas, sobretudo, mas que eles não julgavam que era importante. Não, isso aí não serve para nada, eles também estavam nem aí, né? Então não é assim, né? A palavra, nós a acolhemos ela na sua totalidade, né, no todo, ou nós não acolhemos nada. Eu aceito tal trecho da Bíblia, mas tal trecho eu já também discordo, eu acho que não é bem assim. Bom, aí deixou de ser a palavra de Deus, né? Então vai ser a minha palavra ou a palavra de um outro, né? Porque não é mais a palavra na sua totalidade, né? Tem muita gente, né, que não compreende, né? Porque quando que a gente lê, né, na Santa Missa, na celebração da palavra, quando a gente termina de fazer a leitura, a gente diz assim, né, palavra do Senhor. Aí tem gente que acha assim, mas não são palavras, né? Porque eu li várias palavras. Não, mas por que é palavra? Porque Deus só tem uma palavra. Deus não tem várias palavras, né? Então, a Sagrada Escritura está cheia de palavras, mas palavra, né, no sentido realmente, né, de uma orientação, de um significado, é um só. Né? Então, aí se eu começo, né, a eu mesmo querer selecionar trechos da Sagrada Escritura, aí serão palavras, porque aí vai ser o meu recorte. Né? Aí serei eu que estou separando, não é mais a palavra de Deus. Né? Bom, então, seguindo, gente, vamos agora, então, para os versículos 20 e 22. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás.
mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será submetido ao tribunal. Aquele que disser a seu irmão, raca, que em hebraico significa oco, né, ou cabeça oca, né, conforme a expressão que a gente mais usa, né? Ou, por exemplo, no grego, né, farrapo, esfarrapado, gentalha, enfim, né, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Então, aqui, né, mais uma vez, né, Nosso Senhor vem na radicalidade. Né? Então, por isso que assim, né, gente, às vezes é importante a gente ler realmente a Escritura, porque a gente precisa, assim, a partir da Escritura, não é, fazer realmente, né, ter a visão de quem que é Deus, de quem que é Nosso Senhor. Não é? Então é claro que toda a palavra de Deus, né, tudo aquilo que Nosso Senhor diz, né, todo o seu discurso, né, no seu sermão da montanha, lembra uma finalidade, que é qual? A nossa salvação. Então, quando o Nosso Senhor usa de uma linguagem mais dura, né, o que ele quer com isso? Nos salvar. Né, mostrar que realmente é sério. É sério, né? A nossa salvação, gente, não é um brinquedinho, né, que a gente pode ficar aí brincando, né? Caiu, vamos... Não, gente, a nossa salvação é algo muito sério, né? É muito sério, a gente tem que levar a sério a nossa salvação. Né? Jesus leva a sério, então nós também precisamos levar a sério, né? Então aqui Nosso Senhor de novo, né, fala, né, você vê o peso, né, que ele dá. Então a gente, né, no começo vimos que ele veio para cumprir a lei, lembra? Que foram os versículos que a gente vimos ontem. Olha aqui como ele realmente está cumprindo. Por quê? Porque os antigos, né, eles entendiam assim, que se você, né, por exemplo, pegasse uma faca e não esfaqueasse o outro, você não cometia o pecado de homicídio. Olha aqui, Nosso Senhor já está dizendo, se você se irar contra o seu irmão, você já será réu. Você vai ser levado para o juízo. Né? Então, olha o peso que Nosso Senhor dá aqui ao mandamento, né? Ao quinto mandamento, não matarás. Olha a seriedade. Né? Bom, então o versículo começa, né, que é a vossa justiça. Né? Então, lembram? Né? Justiça, nós sempre conectamos com a palavra santidade. Ou seja, né, se a vossa santidade não superar a dos escribas e dos fariseus, quando, além de, né, sabermos o que o Senhor nos ordena, nós o praticarmos, né, ou ainda, quando, além de sabermos o que Deus nos ordena, meditamos sobre como o Senhor deseja que façamos aquilo que Ele nos ordena. Né? Então, vejam, né, que então, Deus deu, né, por meio de Moisés, as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Né? Mas assim, não basta que a gente decore, né? É necessário que nós nos aprofundemos, que nós meditemos. Né? Nosso Senhor diz, não matarás. Mas o que ele quer dizer com não matarás? Não é? Eu preciso ir ali como que, né, realmente cavar, né, aquilo que está ali para descobrir realmente, né, qual é o sentido profundo que Nosso Senhor, que Deus nos dá, quando Ele nos dá esse mandamento, não matarás. Né? Será que é só realmente, né, como dizia, né? Realmente, será que não é só pegar a faca e sair rasgando o bucho dos outros por aí, né? Ou será que realmente aqui tem algo mais, né,
mais profundo, né? O que é esse não matar, né? Aqui Nosso Senhor está nos esclarecendo, né? Santo Agostinho, devemos atentar o que significa enfurecer-se com o irmão, né? Então, quando Nosso Senhor fala, né, aquele que irar-se contra o seu irmão, né? Então, aqui a gente tem que também entender bem, né? O que Nosso Senhor está aqui condenando, né? Pois não se enfurece com o irmão aquele que se enfurece contra o pecado do seu irmão. Então, isso aqui né, primeiro Santo Agostinho já coloca uma coisa muito importante, né? Uma coisa é a pessoa e outra coisa é o erro que a pessoa comete, tá? Então, Nosso Senhor não condena aquele que se ira, né, se revolta contra um erro do irmão, tá? Já aquele que enfurece-se com seu irmão e não com o pecado dele, este enfurece-se sem causa. Aquele que se enfurece com seu irmão no intuito de corrigi-lo, o faz pelo bem, visando a santidade e a caridade para com o próximo, né? Então vamos supor, né, a mãe que fica irada porque o filho aprontou, né? Se essa mãe ficou irada, né, porque o filho fez coisa errada, porque ela ficou errada, ficou brava, né, melhor dizendo, porque ela está vendo que o filho está se prejudicando, né, ok. Aqui não é essa ira que Nosso Senhor está condenando, não, né? Nosso Senhor está condenando aquela raiva que a pessoa tem, né, por uma pessoa sem motivo, né? A pessoa não tem, sabe? Ninguém fez nada para aquela pessoa e a pessoa tem raiva da outra, né? Tem uma ira, né? Então isso não, né? Isso Jesus não aceita, não, né? Bom, continua Santo Agostinho, né? No versículo 22, aí Cristo, né, mostra como que assim uma gradação, né, deste pecado da ira. Então, qual que seria o primeiro, né, novamente, né, na escadinha, né? Então, qual que seria o primeiro degrau, né, dessa gradação? Então, a primeira coisa, quando alguém se enfurece, a ira, né? Então, aqui, gente, aqui Nosso Senhor está falando realmente desta que nós chamamos de paixão, né, que é a ira. Tá? Então, Nosso Senhor aqui está falando deste sentimento. Então, quando a gente fica irado, né, no primeiro momento, nesse primeiro degrau, vamos assim dizer, né, então fiquei irado, mas eu retive, né, veio a né, porque como nós estamos, né, como a gente já viu, numa condição de pecado original, onde a nossa natureza, né, ela está desvirtuada, né, vamos dizer dessa forma, né, está desorientada. Então, veja, a paixão em si, ela não é algo ruim, tá? Deus criou esse sentimento, mas criou para um fim, que não é, né, prejudicar ninguém. Mas o que na verdade né? Por que Deus nos colocou essa capacidade, né? Para a gente lutar contra aquilo que é ruim. Então é essa força que vem interior, né, em nós, que quando a gente vê algo errado, a gente se levanta, né, e tenta corrigir, né? Mas não assim, né, como normalmente a gente costuma fazer, né? Desordenadamente, né? E às vezes cometendo até injustiça. Não, aí a gente tem que realmente procurar, né, viver esta força que Deus nos dá, essa energia que Ele nos deu, repito, né, para que a gente combata os erros, né, mas sempre nesse sentido, né, que a gente utilize isso para o bem, né, para o bem nosso e dos nossos irmãos. Então, nesse primeiro momento, né, então veio a ira, eu fiquei irado, né, mas naquele momento eu me contive, né, não falei nada, não disse nada, né, talvez ninguém nem tenha percebido. Santo Agostinho diz, né, que esse
tá ok. Precisa, claro, né, sempre procurar ter esse controle, né? Ver por que ficou irado, né? Mas se você se controlou, tá ok. Aí vem um segundo degrau, né? Agora, se você já deu mais um passo, que é dizendo algo impreciso, movido pela ira, né, por essa raiva, né, dando assim um sinal de emoção, né? Então você ficou bravo, né? Aí você disse algo, né? Você chamou a pessoa cabeça oca, né? Nossa, né? Puxa vida, chamei aquela pessoa de cabeça oca. Né? Santo Agostinho, olha aí, meu amigo, aí você já tem que, né, trabalhar isso. Aqui, né? Se você já está, né, dizendo assim, não é nenhuma ofensa, né? Pesada, vamos dizer assim, né? Mas você já, a sua ira está levando a você ofender alguém, né? Então, aí você já está desvirtuado, né? Você tem que voltar e rever, né? Trabalhar isso, né? Vou chamar o outro de gentalha, né? Poxa vida, né? Que não pode, né? Não pode, gente. É movido pela ira, tá bom? Não na brincadeira, ok? E aí eu tenho a terceira gradação, né? Que aí realmente o mais grave. Quando, por conta da ira, né? Aí você ofende realmente a pessoa, né? Aí você xinga a pessoa, né? Você maltrata a pessoa, né? Então aí já é um caso. Aqui, tá? Nesse caso aqui, gente, aí realmente a gente tem que se policiar, vigiar mesmo. Né? E aqui não tem brincadeira não. Porque aí a gente realmente pode perder a nossa alma. Nossa, mas por que xingou? Então, gente, o problema já é grave você ofender alguém, né? Mas o que é o... Né? Aí a gente tem que entender qual que é a profundidade com que Nosso Senhor aqui está trabalhando. Veja, Nosso Senhor diz que o que torna o homem mau não é aquilo que entra, né, pela boca. Né? Quando os fariseus, né, estão, nossa, seus discípulos comem nem lavam as mãos, né? Então o Nosso Senhor fala, olha, o problema não é aquilo que entra, mas é o que sai. Né? Então veja, se a gente já está num estágio assim, né, que, né, eu fico irado, eu já estou ofendendo, batendo, maltratando, eu preciso tratar isso, né? Por quê? Porque é o que está aqui dentro. Esse é o problema. Né? O que está aqui? É um ódio? O que é? Vocês entendem? O que está no meu coração? O que está no meu interior que está fazendo eu tomar essa atitude? E aí, gente, não tem jeito. No céu só entra quem ama. Né? No céu não vai ter ninguém tacando panela, tacando copo nas outras. Não, gente, que é isso? Né? O céu é organizadinho, tudo direitinho, ordenadinho, né? Não tem essas coisas bagunçadas aqui, não. Né? Então, a gente realmente né, precisamos realmente fazer um exame de consciência, né? É que hoje em dia é difícil, né? Mas aqui que entra muito a questão da direção espiritual, né? Porque que o que o padre faz na direção espiritual? Ele vai lá no fundo, né? Então quando a gente, né, se confessa e diz, ó, padre, eu cometi tal pecado. Então o que um bom diretor espiritual faz, né? Ali na conversa. Então ele tenta realmente cavar, né? Escavucar, né? Porque ali é um sintoma, entendem? A ofensa, né? Né? Se virar nos 80, é um sintoma de algo grave que está dentro. Está desordenado. Então a gente precisa, né, trabalhar, ver o que está acontecendo, por que né, a gente está fazendo está tomando aquela atitude, entende?
Então, essa é a questão, né? Porque tem uma raiz aí que precisa, né, realmente ser podada. Então, aí a gente vai com... Lembra dos auxílios que Deus nos deu? Né? Então, aí eu preciso orar, né, nas minhas orações, né? Então, sempre pedir ali, né, a virtude da paciência, da temperança, né? Da santa ira, né? Realmente que, né, a ira seja ordenada, né? Então, a gente vai ler a vida sacramental, vocês entendem? Mas aí é um combate mesmo, né? Que aí a gente tem que ir lutando, né? A gente está falando dessa paixão da ira, mas, né, a gente vai ver que aqui Nosso Senhor vai citar outras que a gente também precisa, né, se trabalhando, se corrigindo, né? São João Crisóstomo. Esta é a primeira vez que Jesus fala do inferno, né, da Geena, no Evangelho de São Mateus, tá bom? A muitos parece demasiado forte, né, a condenação eterna apenas por dizermos uma palavra, né? Com que alguns podem dizer, isto está expresso de maneira hiperbólica, né? Ou seja, Nossa Senhora aqui falou que, né, do inferno, mas não foi bem isso, né? Lembra aquilo que a gente falava há pouco, né? Quer adocicar a coisa, né? Quer passar o pão a manteiga no pão, né? Então, São João fala, calma, né? Contudo, continua São João Crisóstomo, né? Temo que, interpretando mal essas palavras, soframos ali o último suplício. Ou seja, o que São João Crisóstomo está falando? Olha, você fica aí adocicando a coisa, né? Você vai, né, se enveredando aí por esse caminho de sair xingando os outros, aí a torta direita. Cuidado, hein? Cuidado que você está pensando que não, mas você está indo realmente para onde Nosso Senhor diz que pode ir, né? Não creias que isso é algo duro, porque a maior parte dos castigos e dos pecados procede das palavras. E com efeito, palavras insignificantes induzem muitas vezes ao homicídio, né? E de fato a gente, né, a gente vê isso mesmo, né? Aquela pessoa me falou uma coisa, o outro não gostou, ixi, aí, meu irmão, fechou o tempo, né? Aí é briga, né? Chimbar, isso aí, quantas vezes a gente não, né, já não ouviu falar aí de briga, né? Às vezes até né, infelizmente mesmo, as vias de fato, né? Porque o outro falou tal coisa que o outro não gostou, aí já tá com umas doses na cabeça, você entendeu? Né? Então, às vezes a gente acha que as palavras não tem, mas tem peso. Né? Tem peso. Então, às vezes uma ofensa que a gente diz machuca a outra pessoa, gente, que é difícil, né? A pessoa depois se levantar, né, naquela ofensa, é complicado. Né? Então, não é à toa que Jesus está dando esse peso aqui às palavras, né? Porque Jesus sabe realmente o que, né, o peso que as palavras têm, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra de Deus. Então Ele sabe o poder das palavras, né? Ele sabe o poder, né, de quando a gente diz bênção fulano, né? Ele sabe o poder que tem quando a gente amaldiçoa alguém, Deus me livre, né? A gente não aconteça isso, né? A gente pensa que não, mas, né, as palavras têm um peso muito forte. Peso muito forte. Quantas, às vezes a gente vê até testemunhos aí, né, de pessoas que realmente precisaram passar por um processo de cura, né, por palavras que foram ditas. Né? Então, realmente aqui Jesus dá um peso, mas porque de fato tem um peso, né? Um peso importante. Tá bom, gente? Então, eu penso que nosso tempo aqui já foi o suficiente, tá, para o nosso estudo de hoje. E aí nós continuamos, então, do versículo 23 em diante, no nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, se Deus quiser.